Ok. Que bom que você chegou, que você vai dedicar esse tempo a você mesmo, afinal de contas você merece, né? Obrigado pelo seu play aqui no nosso reencontro. Agora é você, deixa tudo ao redor lá pra fora e eu te pergunto, será que o teu relacionamento tá te levando onde você quer chegar? Na sua família, no amor, na profissão, relacionamento social, enfim, bom... A gente vai saber disso direitinho, é com ele que é especialista em liderança, comportamento e gestão empresarial, que é o Rodrigo Caparica, que aqui está, e o seu parceiro em gestão de relacionamentos também, que também é empreendedor, Customer Experience, é bonito assim, né? Então, é o Daniel Hollander, Hollander, não pensa bobagem, tá bom? É isso daí, bem-vindos, Rodrigo, como é que tá, tudo bem? Prazer, tudo bem. Rodrigo Caparica e Daniel Hollander. Bem-vindos vocês, tudo bom? Tudo ótimo. Que prazer participar de um podcast que fala, que traz algo pro bem-estar, pro ser humano, pra parte interna de nós, seres humanos. A gente ouve muita gente falando sobre profissão, sobre ferramentas e tal. Não, aqui é muito importante participar de um podcast onde a gente trata do ser humano como ser humano mesmo, né? Com o seu interior sendo bem tratado para que o exterior possa ser bem trabalhado também. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Você que está assistindo não vai se arrepender de estar aqui conosco. Que legal. Muito obrigado, é um prazer mesmo. E acho que até o formato do podcast, né? Poder compartilhar experiências reais, não só teorias, referências bibliográficas, mas como toda essa teoria e na prática ela se reflete, como impacta o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Pardini. Muito obrigado. Bom, então vamos à nossa disputa de pênalti aqui, né? Falei isso porque sempre aqui uma colocação para os dois. Eu queria saber assim de vocês o que é na prática ter um bom relacionamento. A pessoa que está nos assistindo, para ela ter um bom relacionamento na prática, o que é isso? Bacana. Olha, tem tantos frameworks, né? Se você buscar uma livraria hoje e procurar livros sobre relacionamento, não vai faltar um título bom lá para você. Uhum. Mas eu gosto sempre, como tudo na vida, de simplificar. Para mim, claro, tem muito mais detalhes, né? Frente ao que eu vou dizer, mas eu tenho uma métrica muito simples. Se aquele relacionamento ele está me recarregando pessoalmente, espiritualmente, está recarregando as minhas energias, ou se ele está drenando as minhas energias. Então, acho que como ponto de partida para mim, um bom relacionamento, eu uso essa métrica, eu uso essa heurística para poder selecionar. Então, se tem alguém com quem eu me relaciono e meu telefone toca, ou chega uma mensagem, eu olho e falo, caramba, que droga, vou ter que responder. Opa, aí é hora de parar, fazer uma reflexão, tem alguma coisa errada com essa relação. Agora, todo bom relacionamento, quando chega uma mensagem, uma ligação, um contato e te recarrega, um prazer estar disponível e ter ali aquela interação, aí sim é um bom relacionamento. Então eu uso primeiro essa régua para poder avaliar o que é um bom relacionamento para mim. Legal. Em todo relacionamento você sempre tem aquela máxima de que uma parte sua vai com a pessoa e uma parte dela fica contigo. Né? Então nos relacionamentos nós precisamos entender o quanto aquilo está nos transformando numa pessoa melhor. Okay. Porque a gente é transformado por experiências, por filmes que a gente assiste, por livros que a gente lê, mas principalmente pela troca com essas pessoas. Tem gente até que fala assim, você entrega um pedaço e pega um pedaço dela. Você entrega um pedaço e pega um pedaço dela. Não que as pessoas nos complementam, não é isso, mas nos tornam pessoas melhores. Nós podemos viver sozinhos? Até podemos, mas a vida é muito melhor quando a gente se relaciona. Até porque nós fomos criados para nos relacionar. Sim. Então isso é extremamente gratificante quando essa troca ela é intencional, porém ela não é com cobrança. Que nem eu sou amigo do Daniel há muitos anos. Só que num período da vida nós ficamos distantes um bom tempo. E nós nos reconectamos nos últimos anos, mas não tem cobrança, porque você foi embora, porque você sumiu, não. A vida parece que assim, teve um hiato, parou aqui, teve um hiato e retomou de onde parou e a vida continuou.
Isso é um relacionamento saudável e que faz a diferença na vida das pessoas. Muito bom. Agora eu pergunto para você, Daniel, assim, o mundo tão individualista que a gente vive hoje, né? Tão competitivo, e as pessoas estão tão voltadas, infelizmente, para si mesmo. Então, quer dizer, isso torna a prática de um bom relacionamento, apesar dessa individualidade que as pessoas têm, mais essencial para o relacionamento familiar, social, até profissional. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto sempre também de, como tudo na vida, buscar verdades fundamentais, atemporais, né? Rodrigo até mencionou que nós existimos já programados a nos relacionarmos. E hoje acho que todo mundo gosta de culpar a internet, as redes sociais, mas tem muita coisa boa que nós fazemos com ela. O podcast é um exemplo vivo disso, onde muita coisa boa é compartilhada, mas as redes sociais amplificaram essa necessidade de você focar em você mesmo, nos seus interesses. E acho que hoje nós vemos num tempo, até como você trouxe a pauta, onde é sempre sobre você. E isso tem distanciado, sim, as pessoas, né? Acho que é um caminho onde leva muita polarização. Quem pensa diferente não cabe no seu círculo. E um bom relacionamento é você valorizar a diferença. O Rodrigo colocou respeitar os limites, muitas vezes as barreiras, entender o outro. Então, hoje está, sim, a meu ver, mais difícil de você desenvolver bons relacionamentos. Mas quem focar nisso e aprimorar essa habilidade, primeiro, além de ter uma vida melhor, mais saudável, mais centrada, vai se diferenciar no mercado. Porque como todo mundo tem buscado seu próprio interesse, você, de fato, genuinamente se preocupar em entregar valor ao outro é algo que faz muita diferença. Tem um autor de liderança que, poxa, já li todos os livros dele, o John Maxwell, enfim, pastor norte-americano, mas você pega o cerne de todos os livros dele, isso ficou gravado no meu inconsciente. Toda interação que você tiver, você tem que intencionalmente entregar valor a outra pessoa. Você tem que se preocupar com ela, você tem que querer entender sobre a pessoa, ouvir mais e falar menos, né? E hoje isso é muito difícil. Hoje todo mundo é especialista em tudo. Você mal faz uma pergunta, você nem terminou a pergunta, o outro já está pensando na resposta que ele vai dar. E acho que muito reflexo disso que você trouxe nós vivemos num tempo onde o individualismo está exacerbado. Não é que é algo ruim, mas assim, o individualismo, né? Você tem que estar bem para poder ofertar alguma coisa, mas não pode ter um extremo. Mas na verdade aí é um misto de individualismo com ansiedade também, né? Porque, lamentavelmente nós somos o primeiro país do mundo em ansiedade já. E as pessoas ficam... a ansiedade é isso, né? Você não está aqui. Você está adiante. Então você está já. A pessoa está respondendo o negócio e já está pensando, não, peraí, mas porque você aguardava uma outra resposta, você vai lá na frente, às vezes a pessoa se perde. Então no relacionamento acontece muito isso daí, né? Agora, uma coisa importante para você aí. Amizade, tá? Eu vou deixar o Rodrigo Caparica responder para você agora. Como é que a pessoa sabe quando uma amizade é verdadeira? Olha, a amizade verdadeira é quando... É mais ou menos o que eu disse aqui no início. Quando há uma troca sem a intenção de receber de volta. Tá. Né? Por exemplo, eu tenho poucos amigos, mas amigos de verdade. Porque assim, precisou de mim, eu estou à disposição. Eu preciso deles, eles estão à disposição. E há essa troca entre nós, sem intenção de falar assim, se você não fizer por mim, eu não vou fazer por você. Que é muito diferente quando você está no corporativo. A gente é do corporativo, e no corporativo sempre tem essa, né? Assim, a mão é um ganha-ganha, uma mão lava a outra, uma mão ajudando o outro. Na amizade, quando é uma amizade verdadeira, essa troca não tem. E quando você precisa da pessoa, ela está disponível. Não constantemente à sua disposição. Tá. Mas quando você bate o telefone, quando você tá ali precisando de alguém, essa pessoa aparece e ela tá ali pronta para te atender, para te dar o suporte, para te trazer uma palavra que você precisa. E ela se preocupa contigo, né? O amigo sempre se preocupa com o outro. Mesmo quando sumiu, você dá uma ligada e fala, cara, o que aconteceu? Tá tudo bem? Você dá uma sumida? A amizade tá nisso, né? Tá nessa troca. Agora aquele cara que te abandona, te esquece, e aí quando você liga, fala, é verdade, lembrei de você. Pensa se é seu amigo mesmo, né? Porque o amigo é aquele que você ficou distante, mas quando você volta parece que você não desconectou. A vida continuou e o cara tá ali, a mesma coisa. E tá mantém o vínculo, contigo. né? O vínculo existe. Então isso é extremamente importante observar isso nesse processo da amizade. Porque às vezes, hoje, como o Daniel falou,
e você também comentou, com esse processo de ansiedade, essa vida toda corrida que a gente tem e tal, qualquer conexão um pouco mais emocional, as pessoas já chamam de amigo. Eu tava assistindo um programa esse final de semana lá, que às vezes a gente se dá o prazer de gastar tempo à toa, né? Tipo, eu vou assistir uma coisa aqui de porcaria aqui, abrir lá o Netflix, alguma coisa, vou assistir alguma coisa que não me agrega nada, mas é só pra cabeça espairecer. Aí tava num programa, num reality lá, o pessoal, com 3 dias, eles estavam dizendo já que eram amigos. Não, eu fiz amigos, esse cara é meu amigo e tal. E eu olhava pra minha esposa e falei, como as pessoas conseguem em 3 dias falar que é amigo? E era um programa de relacionamento, aí com 5 dias, tava falando pro outro que tava amando. Eu falei, olha como as pessoas estão hoje, como elas têm condições de dizer pro outro que ama em 5 dias, e disse assim, não, você é meu amigo pra vida inteira. Em 5 dias, isso é impossível. Você não sabe as características da pessoa, o que conecta com você. Você só criou uma conexão momentânea ali que, com certeza, quando aquele programa acabar, você não vai sentir falta, você não vai sentir a necessidade da pessoa na sua vida. Então não criou uma conexão profunda. É uma conexão superficial demais. E hoje a sociedade vive assim. Então, eu tenho um contato com alguém que é um pouco mais próximo, virou meu amigo. É como construir um prédio sem fundação, né? Exato, sem fazer o alicerce, sem preparar para que aquilo seja sustentável. E as amizades precisam ser sustentáveis. Sim. Né? Não precisa estar colado toda hora, mas ela é para sempre, é para a vida inteira. Claro. E isso é amizade, não um relacionamento que você fala assim, cara, esse cara foi muito próximo comigo, tá muito perto de mim, virou meu amigo do coração. A sociedade tá meio atrapalhada nesse processo, né? Entendi. Agora, assim, tem diferenças entre o relacionamento, os relacionamentos pessoais e os profissionais? Ou os princípios são os mesmos? Para mim, como eu disse, eu procuro sempre simplificar porque tem coisas que são fundamentais. Os princípios são os mesmos, mas há uma diferença. E aí acho que muita gente, e eu também, em algum momento da minha vida, acabei muitas vezes confundindo até chegar no ponto que nós somos únicos, íntegros, então nós devemos ser sempre nós mesmos em qualquer ambiente ou contexto ao qual estivermos inseridos. Mas a gente tem que fazer a leitura do contexto e entender qual que é o nosso papel naquele contexto. Eu vou exemplificar. O Daniel no trabalho é o mesmo Daniel que está aqui no podcast, é o mesmo Daniel que é pai, é o mesmo Daniel que é marido, que é filho, é a mesma pessoa, mas dentro de um contexto e com um papel diferente. Então, no trabalho, alguns princípios de relacionamento são fundamentais em qualquer lugar. Confiança, lealdade, consistência, transparência, respeitar as diferenças. Então, esses são princípios que, seja no trabalho, em casa, onde for, você tem que preservar, né, na sua integridade. Claro. Só que no trabalho, eu tenho que fazer uma entrega diferente, eu tenho uma relação diferente. As pessoas esperam que eu faça ou que eu performe alguma atividade, alguma tarefa, algum resultado. Em casa, é outra coisa. Eu sou a mesma pessoa, só que eu sou pai. Então, qual que é o meu contexto dentro da estrutura familiar como pai? Eu, graças a Deus, sou a pessoa que recebeu o privilégio de ter filhos aos quais eu irei apoiar e moldar o caráter deles para que sejam boas pessoas, bons cidadãos e filhos de Deus. Então, ali eu sou pai. E eu não estou ali para ser o melhor amigo do meu filho. Estou ali para ser o melhor pai para o meu filho, que é muito mais do que um amigo. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem o seu papel. E entra numa confusão e começam a criar máscaras, personas diferentes para cada contexto. Mas, para mim, há uma diferença grande, porque temos papéis e responsabilidades diferentes dentro de cada contexto profissional e dentro do familiar, múltiplos, né? Eu, como pai, sou um. Como filho, eu sou outro. Né? Eu sou a mesma pessoa, mas o meu papel é diferente. Eu tenho mais a que ouvir do que falar como filho. Muito bom. Ó, você que chegou agora, eu estou aqui com o Rodrigo Caparica e com o Daniel Hollerman, e que são pessoas profissionais especializados no poder de relacionamento, essa coisa sem a qual, se você não tiver relacionamento, ainda que você esteja no meio de uma multidão, você vai ser um solitário. Então, é importante que você preste muita atenção nisso, que vale para a tua vida pessoal, afetiva, profissional, social, é muito legal. Tá? E se você já estava aí, também permaneça até o fim. Não esqueça, está curtindo o assunto? Dá o seu like aí, tá legal? O seu like é a sua lista, é a nossa lista de presença, saber que você está aí, que você está gostando. Então, muito obrigado, a gente prossegue. Aí eu pergunto agora, ô Rodrigo, você acha que uma amizade profissional, ela pode se transformar numa amizade genuína mesmo?
Pode sim. Porque, complementando aqui o que o Daniel estava dizendo, e respondendo o que você me perguntou, a diferença da relação que você tem no corporativo, no trabalho, com a relação que você leva para sua vida pessoal, para casa, é o afeto. Então, quando você gera afetividade com essas pessoas, isso pode ir para a vida. Claro que pode, porque você criou afeto ali. Eu trabalhei por 20 anos numa empresa e tinha muita gente que dizia que era meu amigo do peito. Tava comigo toda hora, não sei o quê. No dia que eu desconectei da empresa, a amizade desconectou também. As pessoas, muitas delas sumiram. Porém, todavia, entretanto, alguns vieram comigo. Alguns são meus amigos até hoje. E de vez em quando me liga, fala, cara, como que você tá? Como estão as coisas? Inclusive, esses funcionários meus que deixaram de ser funcionários e viraram meus parceiros, meus amigos mesmo, amigos. Que quando eu preciso eu ligo, converso, mas não são todos. Por quê? Porque esses que ficaram foram aqueles que geraram afetividade. Foram aqueles que criaram uma conexão afetiva, que transcende ao profissional, transcende ao trabalho. Então ele veio pra vida comigo. E hoje eu conheço a família, conheço pai, mãe, filhos, como o Daniel falou. A gente conhece o cerne da pessoa ali, né? A essência dela, como ela pensa, como ela vive, em que ela crê, né? Então, e dentro daquilo tudo, o que conecta comigo? O que faz parte, pode fazer parte da minha vida? E aí veio junto comigo. Mas a boa parte ficou lá, porque realmente não tinha o afeto. Tinha um processo de trabalho que exigia um relacionamento. E que também era genuíno. Não tinha problema nenhum, era genuíno. Só que não gerou afetividade para levar para a vida inteira. E isso acontece, né? Porque você pode estar assistindo e falar assim, não, então no meu trabalho eu tenho que ficar distante. Ficar esperto, ficar atento, porque se esse cara tá muito... Meu amigo tá querendo algo de mim. Não, é uma amizade genuína, mas é uma amizade dentro do profissional, que tem que existir, porque é um relacionamento profissional, e se você não troca coisas pessoais ali, fica um negócio engessado e você não consegue ter uma vida tranquila e em paz dentro do seu trabalho. Porém, se não houvesse afeto, esse contato mais próximo, um processo de intimidade, mas não aquela, né, intimidade de amigos, você não consegue levar isso pra vida, não vai pra vida. Mas não se sinta frustrado por isso não acontecer com todo mundo, porque não vai mesmo, né? Dentro do trabalho, dentro do corporativo. Porém, algumas pessoas vão pra vida assim, e eu tenho experiência própria de que muitas pessoas vieram comigo nesse processo aí do corporativo. Muito bom. Ó, só falar pra vocês o seguinte, tá? Eu batizei aqui o Daniel de Hollander, mas é Hollander. Acontece que eu sou do meio artístico, eu estou acostumado com algumas pronúncias, né? Que Holland é uma marca de pedaleira de bateria, de um monte de equipamentos eletrônicos ligados à música, ligados à voz, né? E eu vi aqui intuitivamente, eu li Hollander, mas é Daniel Hollander, tá? Então vamos Hollander o assunto aí. Boa! Daniel, confiança no relacionamento, que peso tem? Para mim é o maior peso possível. Eu falo que em qualquer relacionamento eu vivo na velocidade da confiança. Então, eu não consigo ter relacionamentos de qualidade duradouros onde eu tenho que pesar e dosar tudo aquilo que eu falo. Então, é tudo aquilo que eu falo e aquilo que eu escuto também. Porque confiança não é só você esperar que a outra pessoa será leal a você ou vai te apoiar sempre. Também é o contrário. É que a pessoa também falará para você aquilo que precisa ser dito na hora que a pessoa escolher. Às vezes não é a melhor hora para você, mas confiança, para mim, é fundamental em qualquer boa relação. E é algo que não é de uma hora para outra. Eu já dou o benefício da confiança logo de cara, porque eu não consigo viver ou me relacionar com alguém se eu já tiver alguma dúvida logo de cara, é muito difícil. Já não gera relacionamento, né? Eu não consigo firmar esse vínculo. Mas eu já dou benefício da confiança logo de cara, se assim eu achar, e ela é construída. Ela é construída onde no dia a dia é sim, sim, não, não, o combinado ele acontece, isso em toda a esfera, seja pessoal, familiar ou até no trabalho. No trabalho ainda mais, né? Na família muitas vezes nós somos muito mais flexíveis em relação a algumas coisas, justamente pelo o vínculo de amor, afeto e cuidado que existe no lar. Mas eu digo isso entre irmãos, enfim, né? Não companheiro e companheira. Mas no trabalho é fundamental. Sem confiança, eu acho que muitas equipes no ambiente de trabalho não performam e deixam de entregar bons resultados
justamente pela falta de confiança, de transparência, alinhamento de expectativas. Para mim é o primeiro item. E antes de tudo, a autoconfiança, né? A pessoa que não tem autoconfiança, não se sente segura, também eu acho que ela não consegue gerir esse vínculo, né? De oferecer o melhor dela, de ganhar a confiança alheia também, né? Você até que trouxe no começo, né? O autoconhecimento é 360. Você tem sim que saber quais são as suas potencialidades. Você tem que reconhecer sim as suas fraquezas e tudo bem, né? E saber trabalhar isso, mas isso você não pode levar isso para a relação, senão todo mundo será um adversário. Todo mundo, você vai olhar cada relação, principalmente no ambiente de trabalho, você vai olhar como é sempre uma corrida, você tem que estar à frente, você tem que saber mais, você tem que performar melhor, dada essa sua necessidade de preencher essa lacuna, né, de autoconfiança. E parece que é difícil, mas claro que todo mundo lida com isso. Eu já lidei com essa deficiência em alguns momentos da minha vida. E talvez o que eu ouvi que fez mais sentido para mim é assim, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me tratar bem. Muitas vezes eu sou tão parceiro, eu sou tão apoiador das pessoas com quem eu trabalho, mas por que eu não posso ser assim comigo, né? E eu acho que Thoreau escreveu isso no livro dele, Walden, onde ele fala que um dos piores inimigos do ser humano é quando você dá muito valor à opinião pública. Aliás, mais perigoso que a opinião pública é o crítico interno. É você mesmo, toda hora se criticando, toda hora cobrando mais. Claro que a gente tem que cobrar, mas há formas de fazer isso. Esse crítico interno, ele tem que ser muito bem medido, dosado, porque elimina toda a nossa confiança. Então, muito bom. Eu aproveito essa sua resposta para reforçar uma colocação que eu já fiz algumas vezes aqui. Que eu acho que o maior desafio do ser humano, isso vale para qualquer segmento, mas antes de qualquer segmento, para si mesmo, é você ser melhor do que você mesmo a cada dia. Aí você não tem que se preocupar se alguém é melhor, se alguém vai te achar, se alguém vai querer. Você buscar ser melhor do que você mesmo todos os dias, eu acho que envolve muito isso aí que você falou, de você ter a consciência dos seus limites, dos seus méritos, dos seus defeitos, né? E tentar se corrigir isso no seu relacionamento, na sua produtividade, né? Em casa, no trabalho, tudo isso daí. Há um texto bíblico que Jesus Cristo estava num momento e alguém perguntou: Senhor, qual que são os dois maiores... Qual é o mandamento para a vida? Ele respondeu: são dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, resumindo, né? E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Cara, pra gente amar o próximo, ter bons relacionamentos, é uma condição gostar de si mesmo. É uma condição tratar bem a si mesmo. Né? Eu não consigo ter um relacionamento com o Daniel se eu não olhar para mim mesmo. Primeiro para mim. Olho para mim primeiro, para depois olhar para o próximo. E nas relações é assim que tem que ser. Se eu não me cuido, se eu não tô com a mente boa, se eu não tô com o meu trabalho em ordem, se eu não tô vivendo bem, como que eu vou entregar o bem pro outro? Se eu só tenho coisa ruim dentro de mim, se eu não tô bem comigo mesmo, como que eu entrego pro outro algo que eu não tenho para mim mesmo? E amar e se relacionar. E quando a gente fala amor, pode ser o amor fraternal, né? E o amor de companheiros, né? Marido e mulher e tal. E quando eu entrego o amor é uma escolha. É uma decisão. Amor não é um sentimento. É escolher amar. Então é uma decisão de amar. E eu só posso entregar isso para alguém quando eu tenho uma experiência em mim. Quando eu vivo isso. Então, como que o ser humano consegue ter uma experiência de amar? Quando ele ama a si mesmo, primeiro. E aí sim ele consegue amar as outras pessoas. Consegue entregar isso que ele vive para si mesmo para os outros. E não há nada melhor do que você quando você faz uma palestra, quando você fala, quando você vai dar um discurso, falar do que você vive. Isso gera autoridade e gera conexão com quem ouve. Então quando eu vivo o amor comigo mesmo, eu consigo entregar amor para o meu próximo, para o meu amigo, para o meu colega, para minha esposa. Eu consigo entregar esse amor, porque eu estou vivendo ele comigo mesmo. E aí eu consigo entregar de forma genuína pro outro, e o outro olha e fala assim: cara, esse cara realmente está fazendo por mim o que ele faria por ele. E isso é extremamente importante nas relações. Aí entra a confiança, entra tudo isso que o Daniel comentou aqui. E o processo de tudo isso acaba sendo muito simples, né? Quer dizer, ninguém pode dividir o que não tem. É isso, você exatamente. Não pode matar a sede de uma pessoa se você não tem água, você não pode tirar da escuridão se você não tem luz. Então, assim, é isso. Basicamente. Vou fazer um pequeno momento de agradecimento que eu não posso deixar de fazer para meu amigo Itamar, que nos apoia para trazer
conteúdos tão significativos como esse, tá? O Itamar que desenvolveu e criou a Golden Prime. A Golden Prime, para vocês terem ideia, é a única empresa com o padrão de qualidade e de exigência com os produtos dela. É o que a gente está falando aqui. Eles fazem as coisas, produzem para os outros como eles querem produzir para eles. Eles fazem produtos que a gente chama de nuts, né, que são grãos. Tem amendoim confeitado, amendoim japonês, amendoim caramelizado, tâmara desidratada, banana desidratada, mix, milho torrado. Ó, melhor do que eu falar, só você conferir. Vai no Instagram, @GoldenPrimeOficial. Com certeza, ou você vai querer adquirir para você, para as suas reuniões, ou para a sua empresa, para o seu comércio, tá legal? @GoldenPrimeOficial, ou manda um zap para lá, é 11 916 781 201. É isso aí. Obrigado, Itamar. A gente prossegue aqui com o Rodrigo Caparica e com o Daniel Hollerman. Não é? Agora o Hollerman. Eu falei Hollerman, mas é Hollerman. É Rolander. É Rolander, desculpa. Ai, tá vendo? Não adianta, gente. Eu vou ficar no mundo da música e não vai ter jeito, tá? Mas eu vou convidar ele para andar de carrinho de Hollerman daqui a pouco. E vai ficar tudo certo, tá? Agora, eles já falaram uma coisa e eu vou retomar aqui para sua segurança. Ô, Daniel, o Rodrigo, os dois, aliás. O que é mais importante? O que vem na frente? Falar ou ouvir no relacionamento? Eu entendo que o ouvir. Tá. O ouvir é mais importante do que o falar. Uhum. Primeiro porque o ouvir gera respeito. Respeito na relação. Você está respeitando o outro quando você ouve. Por quê? Porque você está absorvendo parte dele para si mesmo. Fala, a sua essência, quem é você, é importante para mim. Então ouvir é extremamente importante. E o falar, claro, falar na hora certa. Porque o ouvir te dá a oportunidade de falar o que precisa ser dito, da forma como tem que ser dito e no momento em que tem que ser dito. O Daniel falou sobre a confiança assim, ó. Eu quero ter confiança de você me dizer o que você pensa na hora que precisa ser dito. Só que tem a forma de como falar isso. Como eu entendo qual é a forma que ele, o Pardini, gosta de ouvir? Quando eu ouço ele falando. Quando eu ouço essa relação, esse movimento de você me dar informação, é respeitando a forma como você vive, como você gosta de falar, gosta de ouvir, gosta de ser tratado. Então o ouvir é muito mais importante do que o falar, né? Popularizando, a galera fala assim, você tem uma boca e 2 ouvidos. Então se você tem 2 é porque é mais importante ouvir do que falar, né? E os grandes líderes, os grandes especialistas em comunicação, eles mais ouvem do que falam, que é o que a gente chama de escuta ativa, que é ouvir genuinamente o que o outro está falando e viver aquilo que ele está falando, para que você possa entrar na história dele, entrar na essência dele e conseguir compartilhar algo que realmente faça sentido nessa relação. Tá. Eu queria colocar para você o seguinte, eu estou perguntando assim, fazendo um ping-pong, porque a gente tem bastante assuntos, e eu estou procurando dinamizar. Sim. Mas vocês fiquem à vontade, como o Daniel fez há pouco, se a qualquer momento que um quiser complementar qualquer coisa que o outro falar, fiquem totalmente à vontade. Agora, Daniel, me fala uma coisa, a pessoa que está nos assistindo aqui, ela oferecer algo antes que aquilo seja pedido, isso ajuda na dinâmica da relação? Totalmente, né? A tal história de você entregar valor, né? Seja entregar valor às pessoas, pode ser primeiro ouvindo, né? Você se interessando pela pessoa, pequenos gestos, seja no trabalho, seja em casa, porque mostra que realmente você tem a intenção de desenvolver e firmar aquele relacionamento. Eu não gosto, às vezes, de alguns exemplos que o pessoal utiliza, mas às vezes elucida bem, né? Tem gente que compara um bom relacionamento com uma conta bancária, que você tem que... uma conta bancária saudável é quando você acredita mais do que debita, né? Uhum. Quando entra mais do que é retirado. E muita gente compara isso e leva para as relações, né? Eu não gosto muito, mas faz sentido de que uma relação saudável você precisa ofertar. Claro, eu acredito que para tudo na vida tem a melhor forma de fazê-lo, né? Bons modos, acho que os bons modos nunca saíram de moda. Acho que é sempre fundamental ter isso. Então, é um bom modo de uma pessoa educada, de uma pessoa autoconfiante, oferecer primeiro ajuda, oferecer valor, seja apenas escutando, compartilhando conhecimento, ou apenas estando ao lado em silêncio. Acho que são bons modos você ofertar primeiro antes de pedir. Esse é um cenário ideal. Mas na vida, muitas vezes você se encontra em determinadas situações onde você vai ter que pedir, né, primeiro. Uhum. E tudo bem também.
Mas se isso não for o seu modus operandi, sempre pedir e nunca oferecer a reciprocidade. Então, um bom modo ofereça primeiro, peça depois, mas eu entendo, né, as pessoas que nos escutam, muitas delas podem estar numa situação de precisam de ajuda. Entendi. E aí peçam ajuda, sejam ousados. Rodrigo, tem como a pessoa que está nos assistindo aqui evitar de cair por engano, né, num relacionamento de interesse, entendeu? Porque, assim, eu digo porque é uma armadilha isso, né? A pessoa que acha que está criando uma amizade e alguém está vinculando, está tentando jogar uma isca, vamos dizer assim, né? Só para tirar alguma vantagem em troca. Tem como a pessoa saber e não entrar nessa? Olha, é uma situação complexa, difícil, porque as pessoas são ardilosas, né? As pessoas são ardilosas, elas entendem como que você gosta de ser tratado, gosta de ser ouvido, de ser participado nos movimentos e te insere naquilo. Mas um ponto que o Daniel trouxe aqui agora, na fala dele, é extremamente importante nessa observação. A relação é como essa conta bancária mesmo, que você tem débitos e créditos. Em algum momento é importante fazer um balanço disso. Eu estou mais entregando ou estou mais recebendo? Como que tá esse negócio? Eu mais entrego ou mais recebo? E tem muita gente que tem um déficit afetivo e aí se conecta emocionalmente e gera uma dependência emocional daquela pessoa, naquela relação, e quando ela se vê, ela tá submissa, se entregando. E não é uma submissão de ser submisso na relação ali. A gente aqui tem uma relação de amizade, eu e o Daniel, mas tem uma relação de sociedade no trabalho. Então, em algum momento é ele que tá mandando, organizando, e ora eu. Então, uma hora um tá submisso ao outro e vai, porque é uma relação de trabalho e uma relação de amizade também. Eu e minha esposa em casa, mesma coisa. Tem hora que ela tá submissa e tem determinado assunto que ela que determina. Ah, que bom que na tua casa é assim, na minha não. Não, né? Na minha não, que bom que na sua é assim. Em casa essa relação é bem assim. Mas a gente precisa ter essa observação, né? Quando é que eu tô só entregando? Quando eu tô aqui só entregando e tô me sentindo um refém emocional dessa pessoa, porque ela faz o que ela bem entende comigo, ela fala comigo do jeito que ela bem entende, ela não me trata do jeito que eu gostaria de ser tratado, trata do jeito dela de qualquer jeito, eu sou sempre segunda opção, tô sempre deixado de lado, tal. Quando isso acontece, você que está assistindo aí, quando isso acontece, você começa a observar que sempre tem uma prioridade, sempre tem alguém mais importante que você, sempre tem alguma situação mais importante, um jogo de futebol, um carro, sei lá, sempre tem algo que está à frente de você e você precisa correr atrás dessa pessoa o tempo todo. É uma relação que não é saudável. E pode ser uma relação de abuso, uma relação que está querendo golpear você, né? É mais uma relação de golpe do que uma relação de crescimento e desenvolvimento. E assim, né, Pardini, acho que nós perdemos com os anos, infelizmente, uma habilidade que a gente nasce com ela. Tenho 3 filhos pequenos, 3, 2 e 1 ano. E nessa idade é impressionante como eles conseguem naturalmente filtrar quais são aquelas pessoas que são mais dóceis, quais são aquelas que são mais agitadas. Então, dado o perfil de cada um, eles se relacionam melhor com alguns membros da família de acordo com o perfil deles. A do meio, que é quem manda em mim, ela gosta de quem é mais dócil, quem fala doce com ela, falou assim com ela, ganhou, é assim que ela gosta. Se você chega muito agitado, ela fica já com o pé atrás. Então ela filtra já em tenra idade quais são os melhores relacionamentos de acordo com o perfil dela. Claro que depois a gente cresce e não dá também para selecionar, às vezes a gente tem que lidar com as pessoas que nós temos ali no ambiente de trabalho, sejam clientes, colegas e por aí vai. Mas você trouxe um contraponto, né, alguns instantes atrás, da autoconfiança. E só queria voltar nela porque ela é fundamental. Se você não está de bem consigo mesmo, né, se você não se valoriza, toda relação você vai achar que é sobre você. E não é sobre você. A verdade, no e cru, e para quem está acompanhando, é o seguinte: 99% de 99,99% de toda a população mundial não está nem aí para aquilo que você está fazendo, falando ou para aquilo que você pensa. É aquele núcleo muito próximo a você que realmente presta atenção no que você fala e que se importa. Então, mas por que eu estou falando isso? Para que você não vire também
nas relações uma casquinha de ferida, achando que tudo é sobre você. Ah, poxa, todo mundo tem a sua agenda oculta, todo mundo está correndo atrás dos seus objetivos. Então, não espere sempre que a pessoa irá agir e retornar da maneira como você gostaria. Exato. Cada um está seguindo a sua luta diária, a sua vida, e compete a você também, encarando a realidade, articular a realidade a seu favor. Mas entenda, não é apenas sobre você. Isso pelo menos trouxe para mim, um senso de, quando eu cheguei a essa convicção e consciência, trouxe um senso de libertação, de bem-estar absurdo. Porque eu entendia que, poxa, não me retornou, mas é porque a pessoa tem os objetivos dela. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer contato. Então, ter essa consciência, essa autoconfiança é base para boas relações. E quando você é autoconfiante, você entende que quando alguma coisa acontece fora do prumo, nem sempre é sua culpa no processo de relação. Uhum. As ações das pessoas falam mais sobre elas do que sobre você mesmo. Isso lá em casa, eu e a Dani, que é minha esposa, a gente tem um mantra nosso. O que o outro faz comigo fala muito mais sobre ele, sobre a essência dele, do que sobre mim mesmo. Então, se na minha relação, numa relação de amigo, o meu amigo me trai, o meu amigo passa perto de mim, o meu amigo não é leal comigo, isso fala sobre ele, sobre o caráter e personalidade dele, não fala sobre mim. E as pessoas que entram nessa casquinha de ovo, como o Daniel trouxe, elas normalmente olham e falam assim: caramba, o que eu fiz pra essa relação não dar certo? O que eu fiz pro meu marido não ser fiel a mim? O que eu fiz pra minha esposa não ser fiel? O que eu fiz que meu amigo foi embora? O que eu fiz que o meu amigo gosta mais do outro, que é nosso amigo em comum, do que de mim? Cara, isso não fala sobre você, fala sobre ele. Porque é uma decisão dele ser assim. Quem trai, decidiu trair. Quem dá o golpe no outro, decidiu dar o golpe. Quem é desleal, decidiu ser desleal. Uhum. E quem decide ser amigo de verdade, ser leal, fiel, confiante, também decidiu ser assim. Então, não fala sobre quem eu sou exatamente, fala sobre ele, quem tomou a decisão e agiu. E nas relações é exatamente isso que acontece. Eu até vou tocar num ponto aqui. Eu sempre digo para os meus colegas do meio artístico, né? O que causa a decepção ou a frustração é você criar uma expectativa. Então você tem que tomar cuidado com as expectativas que você cria. Exato. Né? Então eu costumo dizer, é muito comum isso, por uma questão de trânsito, ou financeira, ou local, ou cultural, determinados espetáculos não levam determinado tipo de público. Né? Eu acho que as pessoas têm que criar expectativa pelo que elas vão apresentar e estar prontas, que você falou, né? Para o que elas vão receber de informação, de interpretação, né? Você não pode querer que todo o mundo gire em torno do que você acha que você deve sentir, que as pessoas devam falar, responder, não perguntar. Aí não rola. Bom, e por falar em rola, eu estou aqui com o Daniel Hollander, tá? Com o Rodrigo Caparica, né? Que ele não é Itaparica. Um lembra instrumento musical, o outro lembra a praia, meu. E aí o negócio aqui fica ruim para estar trabalhando. Mas vamos em frente. Ô Rodrigo, agora sim, a pessoa que está nos assistindo aqui, isso é uma coisa muito importante, aquela verdade que machuca, sabe? Então, a verdade que machuca em qualquer relacionamento, ela deve ser dita ou nem sempre? É que machuca qualquer uma das partes, tá? Porque às vezes me dói te falar alguma coisa. Ou dói ouvir. Mas acho que eu posso achar que vai doer para você ouvir. Eu acho que nas relações que são sinceras, são francas, transparentes, como que o Daniel citou lá no início, tem que ser dito. Tudo tem que ser dito. Nada pode ser guardado. Porém, tem momento e forma para ser dito. Há um texto bíblico também, a gente é muito fiel aos conceitos cristãos e bíblicos. Há um texto bíblico que diz que há tempo para todas as coisas. E também há tempo para falar as verdades. Há tempo para falar as verdades. Há forma de falar também essas verdades. Sim. Quando a gente olha lá Jesus Cristo, que foi um dos maiores líderes, um dos maiores aliás, o maior líder, o maior comunicador que já passou nessa terra, ele falava o que devia ser dito. Só que ele adaptava a forma de falar ao que a pessoa sabia ouvir. Como ela queria ou podia ouvir. Mas ele não deixava de dizer as verdades. Dizia para Pedro: você é muito durão, para com isso. Mas da forma como Pedro ouvia. Ele chegava para os fariseus lá, os donos da lei, e falava exatamente o que eles precisavam ouvir, da forma como eles iriam entender. E também falava lá para aquela pessoa que era mais simples, mais humilde ou mais sensível,
falava exatamente o que precisava ser dito da forma como ela ia ouvir. Vai machucar no final de alguma forma? Vai. Mas o que a pessoa que está ouvindo precisa sentir de você? Uma genuinidade, que você está sendo genuíno em levar aquela informação para o crescimento dela ou para uma mudança de comportamento que vai levar ela para um patamar diferente do que ela está hoje. E nas relações é isso. O que no geral, o cerne dessa história, o que é? É você se importar e ter cuidado com o outro, mesmo quando você fala as verdades. Tem gente que comete aquele sincericídio, né? Eu vou falar pro Daniel ou pro Pardini o que eu acho e tem que falar porque eu sou assim, eu falo o que eu penso. Tá bom, meu amigo, mas você não pode machucar o outro assim. Você pode ser uma avalanche, mas não precisa derrubar o outro. Sim. Então, condensa o que você fala, põe numa caixinha melhor, embala melhor, põe num papel de presente, bonitinho, põe na caixinha que você foi lá, comprou, se importou com isso, põe na caixinha e entrega pro outro o que você precisa dizer. Mas diga na hora certa, no momento certo, da forma certa. Eu uso muito a relação minha com a minha esposa, por exemplo, que é a relação mais importante da minha vida. E assim, tem dia que ela chega do trabalho, eu já sei, hoje tá bagunçado o negócio, ela veio estressada e tal, não dá pra falar qualquer coisa nessa hora do jeito que tá. Então eu sei que tem coisas que eu tenho que falar. Por exemplo, esses dias ela chegou bem irritada lá, tava estressada, aí tava até me dando umas alfinetadas, eu fiquei na minha, guardei, fiquei quieto, só falei pra ela assim, ó, você tá meio estranha hoje. Uma vez, falei duas, na terceira ela soltou. Não é porque no trabalho foi isso, tá bom. Eu fiquei quieto, calado, me fechei. No outro dia eu conversei, falei, olha, ontem você tava mal, tava assim e tal, e colocamos os pratos, né, na mesa, lá bonitinho, os panos na mesa, limpamos tudo certo. Mas se eu digo no dia anterior, ia dar uma briga intensa e desnecessária, né? Então, o que eu olhei? Falei, eu vou falar no momento certo, mas precisa ser dito, para que as relações fiquem melhores a cada momento. Mas a gente precisa falar, do jeito que a pessoa consegue ouvir, né? Fala, Daniel. E hoje em dia tem que ficar muito claro até para quem está acompanhando aqui o podcast. E eu penso assim, acho que, de novo, é uma verdade fundamental. Relações saudáveis não é um sinônimo de relações sem problemas, sem discussões e sem atritos. Uma relação saudável, sim, é quando os assuntos importantes são discutidos com respeito, com transparência, porque no final aquela relação tem um objetivo comum, mesmo seja que doa, qual né? for. Mesmo que doa. E com certeza irá doer algumas vezes. Mas claro, eu procuro sempre simplificar, como eu disse. Então, quando tem alguma coisa difícil a ser dita, eu procuro usar alguns filtros e acho que serve muito bem, né? De primeira, segunda, terceira ordem, né? Então, o primeiro filtro é assim, isso que eu estou pensando em falar, é sobre mim ou é sobre o outro? Sim. Primeira coisa, o quão de fato isso é relevante? Só me incomodou naquela hora porque é um capricho pessoal ou de fato vai atrapalhar a relação? Eu preciso falar de fato? Segundo, se eu não falar, segunda ordem, né? Qual a consequência disso? Eu vou amontoar a sujeira debaixo do tapete? Ou se eu não falar, isso vai passar e vamos embora e não é tão relevante? Então, eu procuro usar esse filtro bem rápido para também não ficar comprando. Talvez eu tenha a tendência de ser muito, em inglês fala pique, né? Muito, às vezes quando você está muito sob pressão, qualquer coisa é motivo, né? Tudo é motivo. Sim. Então, saber filtrar... Né? Gatilhos, exato. Então, saber usar esses filtros para que, de fato, já que você quer preservar boas relações, para que você não leve tudo para a mesa, tudo para a discussão, porque, de fato, tem assuntos que você tem que processar contigo mesmo. Você não tem que levar adiante. Mas tem assuntos que precisam ser conversados. Então, ter um bom filtro para entender se é sobre você ou sobre o outro. É um capricho ou, de fato, é um problema que, se não for tratado, ele vai apenas se amplificar. E aí, claro, tem assuntos que, assim, você não tem nem que pensar. No meu caso, faltou com honestidade, transparência, foi desleal. Tem uma conversa, mas é sumária, porque também ninguém aqui é obrigado a carregar todas as pessoas da sua vida para o resto da vida, né? Ter esse bom filtro acho que é muito importante. As conversas difíceis, elas vão existir. E na vida, tudo que é difícil, você planeja antes. Você ou se prepara. Tudo que é difícil. Tudo. Para tudo que é difícil, você se prepara. E conversas como da pergunta que você trouxe, elas não são simples, são difíceis. Então, resumindo tudo, se prepare antes de executar. Se prepare antes de entrar nessa conversa difícil, porque a chance de dar mais certo é maior. Que aí, nesse preparo, você vai até fazer essa análise que o Daniel trouxe. Faz sentido dizer ou não? Eu preciso falar?
Não vai mudar nada na vida, então não toca a vida. Me incomodou, mas não vai mudar se eu falar. Toca a vida. E amanhã o dia vem, passa e tá tudo certo. Ou não, realmente eu preciso falar. Então se prepare para isso. É importante se preparar, não sai fazendo. Porque o que é difícil precisa de preparo. O que é difícil você não faz de qualquer jeito, porque já sabe que não vai dar certo. Então tem que se preparar para isso. É muito bom. Agora, eu vejo também assim, você falou maneira de falar as coisas, né? É preciso que, por exemplo, eu estou em desacordo com alguma coisa que vocês falaram, com alguma atitude que vocês tiveram. É preciso, acho que, ter a habilidade e a humildade de transformar a repressão em generosidade. Sim. Porque tudo é a maneira de falar. Então, né, acho assim, você tem que passar as coisas, mesmo que você reprima um filho, reprima um colega de trabalho, um amigo, qualquer coisa, porque você acha que ele está fazendo errado e aquilo te irritou, é preciso antes que ele entenda, né, que você está querendo, na verdade, contribuir. Então você também tem que contribuir consigo mesmo e conversar, né? Acho que tem que trocar a repreensão por um papo. Que nem você falou o caso da sua esposa aí, né? Ele estava irritado, se fosse aquele momento você ia responder igual, não ia, granada contra granada, vira canhão, vira... então fica complicado. Aí eu pergunto para você, o Rodrigo, o contrário agora. O outro lado, o que a pessoa que nos assiste pode fazer para administrar uma crítica? Como é que ela pode receber bem uma crítica? Essa palavra crítica, alguém fala assim, não, vou te dar uma crítica construtiva. Cara, pra mim não existe crítica que constrói nada. Crítica é crítica. Crítica você vai apontar um problema e aí o outro que se vire pra resolver isso. Tá. Normalmente as pessoas não se preparam pra dizer essa crítica, pra trazer essa crítica. Então você quando ouve, de novo o que nós já falamos aqui em algum momento. Entenda se essa crítica está vindo mais pelo que a pessoa tem de experiência de vida ou se realmente fala sobre você mesmo. Mas peraí, você está falando aí com a sua ótica sobre isso. Pensa, você não precisa nem discutir com a pessoa. Absorve e fala assim, tá bom, vou ouvir isso aqui. E guarda essa informação e analisa. Se ela realmente faz sentido para sua vida, se isso se encaixa no seu momento de vida, na sua experiência e tudo mais, ou se ela está trazendo muito mais do que ela está vivendo, do que ela está sentindo lá e que virou um problema para ela, mas que não é um problema para sua vida. Que você, por exemplo, alguém fala assim, pô, você fala demais, tá bom, você me criticou, só que você é a única pessoa que fala disso. Nenhuma outra pessoa reclama. Eu tô inserido em 200 outros cenários, ou em 200 outras situações, e só essa pessoa falou. Será que é relevante ou não? Agora, se tem mais de uma pessoa falando, 2, 3 falando no mesmo ponto, peraí, eu preciso realmente tratar isso de outra forma. Então, no geral, o que precisa ser feito? Absorver a informação e analisar antes de tomar qualquer tipo de atitude, até mesmo para retrucar com o outro. Ouvir o feedback, né, que a gente chama no corporativo, ouvir esse feedback e falar assim, peraí, então eu vou analisar se isso realmente está inserido dentro do meu espectro de vida aqui. Se tiver inserido, aí eu vou tratar isso e transformar isso em algo melhor, em algo diferente. Agora, primeiro ponto, se é para entender se essa crítica vem para te atacar, para te machucar, se não é alguém que tá raivoso com você e quer aproveitar aquele momento e falar, mas você é assim, você faz isso, você fala daquele jeito e tal. Pera, escuta primeiro. Eu tava conversando com uma pessoa muito importante na minha vida esses dias, falei assim, presta atenção, quando as pessoas, o senhor tá reclamando que fulano e fulano faz isso pro senhor aí na sua casa, primeiro ponto, as pessoas não saem da sua casa o tempo todo, estão lá o tempo todo, então a chance de você ver os problemas é muito maior. Segundo ponto, o que eles fazem fala muito mais deles do que do senhor. Não, porque eles vêm aqui falar pra mim, era exatamente sobre crítica. Vem falar que eu não faço isso, não faço aquilo e tal, e eu fico irritado. Eu falei, o senhor tá irritado por quê? Porque realmente o senhor faz? E eles estão pontuando? Ou porque eles estão trazendo algo que o senhor não faz? Não, parte eu faço e parte não. Eu falei, então tá bom, a parte que o senhor faz, então muda. Muda pra ninguém falar mais. Se isso incomoda as pessoas, incomoda o senhor ouvir, e ter mais de uma pessoa falando. Inclusive eu também penso igual a eles. É verdade. Eu falei, e a outra parte? Não, a outra parte é da cabeça deles. Eu falei, então pronto, então ignora. Ignora e segue a vida. O senhor vai cortar relacionamento com essas pessoas? Tem como? Não tem como. Eles são parte de mim, são família e tal. Eu falei, então ótimo, tá na sua vida, então não tem como tirar. Entenda que esse é o perfil deles, é o jeito deles viverem, e que em algum momento eles vão trazer dessa forma de novo o que o senhor precisa ouvir. Então releva isso e toca a vida. O que é mais importante? O senhor se livrar desse tipo de comentário ou manter essa pessoa na sua vida? Não, manter a pessoa na minha vida. Então o senhor já tem que entender que em algum momento
essa forma de trazer essas críticas, essa forma de falar, ela vai surgir. De novo. E o que for real, tenta mudar porque a pessoa não vai trazer mais. Né? Essa análise pessoal, e aí, de novo, lá, se conhecer é importante para tratar esse tipo de coisa. Muito bom. Ó, você que chegou agora, ou chegou agora há pouco, eu estou aqui conversando com dois profissionais muito especializados em algo que você precisa para o amor, para a profissão, para tudo que você fizer, que é o relacionamento, tá? É o poder do relacionamento. O teu relacionamento com as pessoas está te levando onde você quer chegar, em todos os pontos de vista. Sobre isso que a gente está falando, então fica até o final, tá legal? Estou aqui com o Rodrigo Caparica e com o Daniel Rolander. E agora eu pergunto aqui ao Daniel, você acha que, por exemplo, por tudo que nós falamos aqui até agora, as pessoas que têm uma tendência à depressão, ou até ao suicídio, né? Que elas são decepcionadas com o mundo, não é, antes de tudo, um problema de relacionamento consigo mesma? Olha, bom, nesses casos extremos, realmente eu não teria nem autoridade para falar. Mas o que eu posso falar aqui, de novo, é algo atemporal, é que boas relações, estar bem consigo mesmo e boas relações ajudam com certeza a prevenir, a trabalhar e a tratar melhor essas situações extremas, mas sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente olha muito só para a questão de performance profissional, de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais atua. Isso é um fato. Isso é um fato. O ambiente e as pessoas com quem nos relacionamos, sim, nos moldam ou a melhorarmos, evoluirmos, ou estagnarmos, ou muitas vezes até piorarmos. Você achar que você não é influenciado pelas suas relações é um engano muito básico. Então, indo até para essas questões onde envolve mais patologias, sem sombra de dúvida. Uma rede de apoio, boas relações ajudam e muito a não chegar a casos extremos, né? Então, isso serve, de novo, para qualquer círculo de influência Exato. que nós tivermos. E, claro, acho que um desalinhamento interior, né? Você mencionou, né, muita ansiedade, alinhamento de expectativa. Hoje a gente vive numa luta entre o Daniel do futuro e o Daniel do presente. E eu amo tanto, eu quero tanto aquele Daniel do futuro que vai ver uma vida sem problemas, sem reveses, sem resistência. E aí eu olho para o Daniel do presente e falo, poxa, mas está tão distante. Só que daí é isso que causa ansiedade, isso é uma fonte de burnout no trabalho, onde você cria um imaginário futuro e enquanto você não alcançá-lo, você não será feliz. Mas só que hoje, e eu tomo essa decisão todo dia, né, para o meu bem-estar mental, pessoal, todos os dias nos últimos 6, 7 anos, eu pego o meu diário e eu escrevo livremente, no mínimo umas 3 páginas do que está na minha mente, eu reflito porque eu agi de certa forma ontem, essa crítica que eu recebi, por que ela está ressoando na minha mente, ou por que eu não dei bola. Eu faço isso religiosamente todos os dias para ter essa sanidade, para ter essa centralidade e apreciar quem eu sou hoje, as relações que eu tenho hoje. E claro, avançando um pouco, expandindo um pouco, na verdade, até para fazer uma curadoria de todas as relações. Espera aí, quais relações realmente tem sentido eu manter e quais de fato chegou a hora de deixar de lado, cada um seguir o seu rumo, porque dentro do meu contexto do momento eu tenho que olhar não só aquilo que me apoia, mas aonde eu posso contribuir também. Então, acho que é um exercício que ajuda muito. Nos Estados Unidos eles usam muito, chamam de morning journal, né? Você acordar pela manhã e escrever livremente. Artistas fazem muito isso, de lá eles tiram muitos insights, mas eu uso para o meu, sendo bem sincero aqui com quem está acompanhando, eu uso isso todos os dias para o meu bem-estar mental, porque daí eu acordo, esvazio a mente, coloco tudo no papel e quando você escreve, você processa melhor seus pensamentos. Marco então, Aurélio fazia isso, muito. né? O imperador romano fazia muito isso. Todos os dias, pela manhã, ele anotava, ou no final do dia, anotava como foi o dia e todas as ações que ele fez. E aí ele analisava.
se isso foi produtivo ou não, se isso trouxe benefício ou não, para que no próximo dia ele pudesse mudar aquilo ou manter aquilo que realmente fazia sentido. E as relações entre as pessoas, a mesma coisa. Ele analisava as relações que ele teve com as pessoas e falava assim, esse aqui vale a pena, resumindo, claro, esse aqui vale a pena, esse aqui não vale a pena, isso aqui valeu a pena, isso aqui não vale a pena. No geral, o que tá trazendo? Eu tô impondo limite para mim mesmo. Quando eu me conheço e tenho uma relação importante comigo mesmo, que é o que o Daniel falou, eu imponho limites para mim. Eu olho e falo assim, isso aqui vale a pena para mim, isso aqui já não vale mais. Essa relação já vale muito a pena. Vale a pena insistir, vale a pena pôr ali, mas essa relação já não vale mais a pena. E aí também colocar a dor, para que essas pessoas que estão entrando em processo de ansiedade e tal, colocar a dor que cada dia merece ter, não o de amanhã. Não traz a dor de amanhã para hoje, porque é muito para um dia só. Né? A dor, o Daniel falou, o Daniel do futuro, o Rodrigo do futuro. Cara, o Rodrigo do futuro eu quero muita coisa, mas às vezes eu olho e falo assim, tá tão distante. Aí me gera ansiedade hoje, porque eu já tô sofrendo para chegar lá. Mas dá a dor do dia dele. Dá o choro, a lágrima, o sorriso, a alegria, o investimento para aquele dia. O de amanhã, deixa para amanhã. O sofrimento de amanhã, deixa para amanhã. Isso faz com que as suas relações fiquem mais leves, mais tranquilas. Ó, você prestou atenção, você que tem dificuldade de meditar? Pô, não sei, cara, eu não consigo viver o presente, sabe? Não consigo me isolar, tá? Você percebeu que eles estão ensinando você a meditar por escrito? Praticamente é isso daí, né? Você vai pensar na vida e vai registrar os fatos. Ó, tá aí aquela saída para aquela autoanálise que você queria, tá aí, tá bom? Agora, eu pergunto para você, Rodrigo, redes sociais, tá? Ele já comentou aqui, já abordou isso, mas com certeza tem a ver com você aí, então presta atenção. Diferenciar, porque as pessoas acho que estão viajando muito, estão se apoiando muito nas redes sociais, eu acho que isso é um engano tremendo. Mas eu sou leigo nisso. Eu queria que vocês falassem sobre como é que a pessoa diferencia um relacionamento superficial de um relacionamento de fato, né? Para não julgar como ovo todo só a casca, tá? Eu queria que vocês dois dessem um parecer disso. O primeiro ponto é que, assim, nas redes sociais, 99,99, como diz meu sobrinho, 99,999999% das pessoas, ninguém coloca coisa ruim lá. Todo mundo tem uma vida feliz, todo mundo é próspero, todo mundo ganha dinheiro. É novela da Globo. Todo mundo tem carro bom, todo mundo tem o melhor relacionamento, todo mundo tem a mulher mais linda do planeta, o marido mais forte, mais legal, e a vida fica ótima ali na internet, né? Então, as pessoas entram e falam assim, puxa, meu relacionamento marital aqui, minha família, não é tão legal quanto a família daquele cara que postou ali, né? Aí começa a fazer comparações. E essas comparações é que minam os relacionamentos. É que minam as relações, tanto de família quanto de amizade. Essas comparações não podem existir. Lá atrás tinha um ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. O post do vizinho lá na internet, o post do cara que tá lá que eu tô seguindo no meu feed, o post que aparece no feed sempre é mais legal, mais atrativo, mais próspero, mais feliz do que o meu. É sempre assim. E as pessoas gastam muito tempo com isso, olhando a vida dos outros e esquecendo de olhar a própria vida. Aí como que você não olha para si mesmo, não olha para suas relações? Como que você dá munição para isso? Como que você trabalha essas relações? Como que você aduba, né, essa plantinha da relação que você está criando, que você está cultivando todo dia? Como que você dá sustento ali para essa relação se você está olhando só dos outros o tempo todo? Né? Então, a sociedade hoje está investindo muito tempo em redes sociais. Lá em casa a gente decidiu, por exemplo, tirar uma delas. Falou, cancela o TikTok. Nenhum de nós temos. Vamos parar porque a gente está investindo muito tempo nisso. Eu só não paro com o Instagram porque eu uso para trabalhar. Sim. Se eu não usasse para trabalhar, eu já teria parado também. Porque profissional. Porque profissional. As pessoas usam o Instagram para se autoafirmar como vitrine, né? Exatamente. É engraçado. As pessoas ficam colocando eu sou, eu fui, eu vou. Eu acho que isso daí não é relacionamento social, isso é terapia. E a pessoa não sabe que está fazendo uma terapia, está buscando ajuda, né? Exatamente. Porque 90% das pessoas fazem isso aí. E o negócio você olha lá, a pessoa está indo super, super bem, tá legal a vida, parabéns, show. Mas lá não conta como ela chegou lá. Não conta o que ela passou para chegar. Não conta que os perrengues que você vive são os mesmos perrengues que ela viveu para chegar naquilo que tá ali. Não conta, só aparece a parte boa. Então a parte ruim de todo o processo da vida tem para todo mundo igual. Para uns mais, para outros menos.
E o que é muita dor pra mim pode ser pouca dor pro Daniel, mas o que é muita dor pra ele é pouca dor pra mim. Mas tem dor pra todo mundo, e tem coisa que agrada e coisa que desagrada pra todo mundo. Só que as redes sociais só trazem o final da história. A parte final do processo. E a gente fica preso naquilo. Fala, cara, eu quero ter aquilo, eu quero ser o Pardini. Só que ninguém olha que o Pardini, como você comentou com a gente hoje lá, que aos 16 anos estava fazendo show de comédia na noite, escondendo da ditadura, que não sei o que, tá lá, pra chegar onde o Pardini chegou hoje, que tá lá no SBT, na Jovem Pan e tudo mais. Mas ninguém olha e fala, eu quero ser ele. Aí eu quero ser o Daniel, que é bem sucedido profissionalmente e tal. Só que ninguém sabe que lá atrás ele quebrou não sei quantas vezes. Ele teve que investir dinheiro dali, pegar dinheiro emprestado daqui, vender carro tal. Não sei o que, mudou o relacionamento. E pra vida poder encaixar e andar no caminho. Ninguém olha isso. Eu vou fazer um parênteses aqui só para reforçar uma coisa, né? Que eu já disse aqui. Você não tem que se preocupar. As pessoas hoje se espelham nas outras, né? Que você falou aí. Então, pô, eu quero. Ah, cara, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero. Isso acontece na cirurgia plástica, que é um atestado de frustração. O cara quer ser. Eu quero a boca da Kim Basinger. Eu quero o nariz. Porra, gente. Né? Não, eu quero fazer que nem aquele cara que ele posta e dá um monte. Cara, a pessoa deixa de ser ela mesma. E eu, às vezes, recebo algumas críticas no meu perfil, que é @OscarPardini10. Pode ir lá me criticar se quiser. E as pessoas falam, pô, não tem nada a ver. Você coloca cortes do podcast e coloca takes da sua vida profissional como ator. Gente, aquilo ali está ali para eu mostrar para vocês quem eu sou. Né? Não quem eu gostaria que vocês me vissem, que vocês imaginassem que eu sou. Não, aquilo lá sou eu. Então ali eu falo sério e ali eu falo, eu divirto e convido vocês para o lado sério. Banda A e banda B. A gente conversa no palco e no camarim. É assim. E quem não quiser, cai fora. Eu não vou ficar postando não sei o que, não sei. Não, porque todo mundo posta. É isso que o Instagram quer. Então ele está preocupado com fluxo, não está preocupado com conteúdo, com quantidade. Eu não vivo para o Instagram, eu vivo a minha vida. E ele não está preocupado se isso vai te fazer mal ou bem. Então, exatamente. Não importa, quer que tenha o fluxo, que aconteça. Que o algoritmo entregue o que tem que ser entregue, e aí vem tudo o processo de receita e tudo mais, né? Ô Daniel, e quando uma pessoa quer se aproximar de alguém que é importante para ela, você acha que tem alguma técnica para isso? Seja da maneira afetiva ou seja da maneira profissional? Bom, primeiro passo, se realmente é alguém importante para ela, então tem que conhecer minimamente aquela pessoa para identificar o melhor formato de se aproximar. Deixa eu só recolocar uma coisa na pergunta. Eu perguntei isso porque acredito que muita gente cometa erros clássicos nessa tentativa. Voltando para o que a gente acabou de falar, querendo mostrar o que não é, ser quem não é, entendeu? Pensar, falar o que na verdade não pensa, não acha. Então, por isso que eu perguntei. Pode prosseguir, por favor. Não, bacana. E acho que é muito da nossa cultura, e não é nem brasileira, talvez seja latina, mas o brasileiro, a gente sabe, somos assim. Às vezes fazemos esse primeiro contato com alguém que é importante pra gente, e a gente dá muita volta, vai muito naquele famoso somebody love, e leva, não é objetivo. Então, acho que se é algo realmente, um contato, uma pessoa que é importante para você, acho que muita objetividade, clareza da informação e sim, escolher o momento certo e o veículo certo para entrar em contato. O que eu quero dizer com isso? Ambiente profissional. No meu caso, muitas vezes eu preciso chegar ou precisei chegar a investidores, pessoas já bem-sucedidas para convencê-los de investir em novos negócios. Você não pode ser tímido. Você não pode ser tímido. Se você está buscando investimento, você quer falar com pessoas com potencial de investimento de capital no teu negócio, você tem que agir com convicção, tem que ser muito claro, objetivo e tem que ter coragem. Né? Não pode ser tímido, porque ninguém investe capital em alguém que é tímido, confuso, não sabe o que quer. Então, se alguém é importante no quesito profissional, acho que são características importantes, né? Sempre com bons modos, respeito, mas objetividade, sem muita subserviência, porque isso não atrai, isso não conecta. Na vida pessoal, claro, autenticidade, né? Já logo de cara, não tentar ser quem você não é, né? E se interessar de fato pela outra pessoa. São regras que eu utilizo aqui no dia a dia e que tem funcionado bem. Até um outro exemplo, né? Você tem uma empresa e precisa recrutar pessoas para trabalhar contigo. Então você tem que mostrar convicção. Você tem que ser muito transparente.
né? É engraçado, às vezes, em processos seletivos, o pessoal esquece quando está entrevistando alguém ou tentando convencer alguém para fazer parte do time, acha que está falando com um adolescente, uma criança, não é transparente, eu não vou mostrar números, eu não vou falar o real objetivo do negócio, mas está lidando com adulto. Adulto gosta de previsibilidade, adulto não é bobo, ele faz a leitura do contexto, ele entende o que está sendo negociado e conversado. Então, entender dentro de cada contexto de relação, tem algumas boas práticas que sempre funcionam. Para mim, sempre funcionou até hoje, entender muito bem o contexto, objetividade, clareza e alinhamento de expectativa. E, claro, na vida pessoal, aí sim é muito mais interessar-se pelo outro e ser você mesmo para que funcione. Muito bom. Agora, Rodrigo, por tudo que foi dito até aqui, o mais importante no relacionamento, antes de tudo, é a pessoa que nos assiste se relacionar bem consigo mesma. Quer dizer, estar de bem consigo mesma, sabendo, antes de tudo, o que ela quer, quem ela é, que é a pergunta que todo mundo deve se fazer, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o que eu quero, né? Esse relacionamento, ele tem que vir antes da tentativa de qualquer vínculo, qualquer relacionamento, ou não? Sim, tem que vir antes de qualquer vínculo, né? Como eu comentei lá atrás, aquele ama ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar primeiro, preciso me conhecer, preciso estar feliz comigo mesmo, preciso... Porque nessa relação, inclusive, quando eu tô lá num processo seletivo, eu tô contratando alguém, eu já digo assim, ó, faz o seguinte, ó, ou eu vou dar uma mentoria para alguém que vai participar de um processo seletivo. Olha, seja você mesmo, seja o Rodrigo na entrevista. Porque se a empresa estiver precisando do Rodrigo, ela vai contratar o Rodrigo. Agora, se você for o Rodrigo A, B ou C, uma hora essa máscara do A, B ou C vai cair. E aí vai olhar e falar, peraí, mas eu tava precisando do Rodrigo A, B ou C, mas você não é. O que vai acontecer? Essa relação vai ruir. Você vai sair dessa relação. Então, quando você conhece você mesmo, você consegue gerar conexão com as outras pessoas. Porque você entrega algo seu que tem no outro também ou que o outro tá precisando. Mas você precisa se conhecer, precisa estar bem consigo mesmo. Quem não tá bem consigo mesmo não se relaciona com as outras pessoas. Tem dificuldade, aí fica na casca de ovo, tem uma dificuldade, entende que as pessoas não aceitam. Se você não tem uma aceitação própria, como que as pessoas vão aceitar? Por exemplo, ó, as pessoas que têm... eu sou gordinho. Eu sou um gordinho. Mas eu sou muito bem resolvido com isso. Porque essas pessoas precisam gostar de mim do jeito que eu sou. Ah, eu tenho cabelo branco, tenho barba, não tenho barba. Eu sou alto, sou baixo, branco, sou negro, tá. Não importa. Esteja feliz com você mesmo do jeito que você é. Não que você não precisa tomar alguma atitude se algo não tá bom na sua vida. Mas seja feliz com aquela situação que você tá vivendo. Aceite como ela é, você é, como aquela situação está na sua vida agora e viva dessa forma. Não é porque, eu não tenho dinheiro, o trabalho tá difícil e tal. Tá bom, isso é um momento seu. Mas aceita esse momento e viva esse momento e trabalhe para que isso mude. Mas tenha a realidade disso. Não crie situações onde você não é você mesmo. Você não está vivendo uma autenticidade. Né? E é isso que falta hoje nas relações. Que as pessoas sejam autênticas. E para você ser autêntico, precisa se conhecer. Precisa ter essa autocrítica, esse autoconhecimento, essa autoanálise constante, todo dia. Essa ferramenta que o Daniel trouxe de anotar, de fazer o seu diário, é excepcional para que você saiba de você mesmo. Caramba, hoje olha quanta coisa eu fiz. Pisei na bola aqui, caramba, eu preciso mudar. Isso não sou eu. Hoje eu tomei atitudes que não sou eu. Eu já cansei de pedir perdão para amigo, para família, para esposa. Falo assim, ó, desculpa, essa ação que aconteceu aí, não devia ter acontecido, porque não sou eu essa pessoa. Você não vai ver mais acontecer. Foi um outro fator externo que me influenciou e eu não estava bem comigo mesmo e acabei permitindo que isso acontecesse. E aí descontei em você, eu falei do jeito que não devia, ou tomei tal atitude. Mas não sou eu mesmo, não vai acontecer. Agora, isso vem de onde? De se conhecer. Sim, mas o grande erro que as pessoas têm hoje, relacionamento afetivo, profissional, é querer impressionar. O cara quer impressionar a garota quer impressionar o cara, e aí já entra a aparência, entra a roupa, entra o que eu vou falar, Eu acho que a pessoa ela tem que primeiro impressionar a si mesma. Volto para aquele assunto que eu falei, você tem que se superar. Você quer que a pessoa tenha aquela imagem de você, seja aquilo de fato, mostre para você que você pode, e aí você não tem que impressionar nada, tem só que ser você. O nosso tempo, lamentavelmente, está chegando ao final, mas fica aí que ainda tem umas coisas importantes. Produção, paciência um pouquinho, mas já vamos terminar. Eu não posso deixar de perguntar para vocês, cara, uma coisa que é uma realidade.
por que as pessoas, digamos assim, uma linguagem popular, do mal, as pessoas que pensam o modo errado, podemos até falar em criminoso, elas se relacionam com mais facilidade do que as pessoas do bem. Porque, por exemplo, para o crime você tem facção, grupo, quadrilha, bando, né? E para o bem você tem o quê? Você tem alguns elementos policiais que agem, um ministro que faz ou não faz aquilo e tal. Né? Parece que as pessoas se agregam mais, se relacionam mais porque é ruim. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, isso, né? Porque é que nem um pouco. O cara te oferece um negócio que você acha vantagem, você vai aderir. Né? O cara te oferece uma posição, te oferece uma situação financeira, ou sei lá o que você vai tirar vantagem, você vai aderir. Existe alguma explicação para isso acontecer? Eu tenho um pensamento, o Daniel pode complementar depois, melhor isso até. O nosso cérebro tem a tendência em facilitar a nossa vida. Uhum. E aí ontem até estava conversando em casa lá com a minha esposa, a gente estava falando assim, ela falou assim, nossa, mas tem tanta gente inteligente, mas que não tá bem sucedido. E tem uma turma aí que tem uma dificuldade com algumas coisas, que falam umas coisas bem tortas, mas você vê que o cara tá bem sucedido, ganha bem e tal. Aí eu falei pra ela assim, porque essas pessoas elas conseguem enxergar melhor as oportunidades. E aí você tem que analisar se essa oportunidade é do bem ou do mal, né? E aí como o seu cérebro te faz sempre buscar o que é mais confortável, o que é mais fácil. Mais fácil. Aí muita gente vai lá e olha e fala assim, essa oportunidade facilita a minha vida. Ao invés de eu caminhar aqui 20 passos, eu vou caminhar 3 e vou atingir a mesma coisa que o outro caminha 20 passos. E aí se permite entrar nesse processo. É por isso que a gente vê muita gente no caminho que não deveria, entrando nesse caminho que não deveria, do que gente que vou ralar, vou batalhar, vou buscar até chegar lá. Porque tá buscando o conforto na mente. Paulo, perdão, Paulo já dizia, né? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Exato. Esse é um tema já antigo, e até um escritor americano, Steven Pressfield, ele, além de alguns livros que ele escreveu um falando sobre como ser pró, né? Como ser um profissional. E ele cunhou o conceito de que sempre quando você quer fazer alguma coisa boa, parece que aparece uma resistência que você não sabe o que é, que cria uma letargia e te impede de agir, de fazer o bem ou de concluir aquele trabalho. E nós somos seres morais, então desenvolver boas virtudes realmente é mais difícil para o ser humano, porque requer disciplina, falar não para muitas coisas. Disciplina não é fazer o que você quer, mas é fazer o que é preciso que seja feito. Então, se nós temos de alguma forma essa tendência a tudo aquilo que não é bom para nós ou para a sociedade, é um pouco mais, talvez fácil, como o Rodrigo colocou, mas também nos induz facilmente. Exemplo, estávamos falando de redes sociais. Quanto tempo as pessoas não passam ali no scrolling, né, tendo aquela carga de dopamina e depois quando termina estão mais cansadas porque aquilo não recarregou. Então a gente tem sim essa tendência, porque tudo aquilo que é bom para a nossa vida mental, física e espiritual requer esforço, movimento, disciplina e falar não para aquilo que a gente quer e fazermos aquilo que precisa ser feito. Então E claro, tem uma série de outras questões, quando a gente fala de, você mencionou na pergunta, organizações criminosas e por aí vai, acho que também tem muito de um contexto político e social, econômico, exato, né? Então cultural até. Cultural, e para muitos, infelizmente, é o caminho mais fácil, né? Do que você procurar um emprego e que não é tão fácil assim também, e por aí vai. Tá bom. Achei excelente. Peraí, eu tenho uma pergunta que pode mudar o seu dia. Já vou te fazer. Antes eu queria saber aqui do Rodrigo Caparica e do Daniel também. Vocês dão palestras? Sim? Sim. Como é que é? Vocês dão os dois juntos? Estou perguntando isso para quem nos assiste e de repente quer levar vocês
uma faculdade, para um colégio, para uma empresa, tá? E como é que pode fazer isso? Não, pode chamar a gente lá pelo nosso Instagram, @Rodrigo Caparica. A gente @Rodrigo Caparica. Rodrigo Caparica, a gente faz palestra, sim. Ou, se for necessário, se for um momento de a gente fazer juntos, a gente faz de vídeo, palco, não tem problema nenhum. Ou individualmente também. A gente faz esse tipo de palestra, fala sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, sobre o comportamento humano. Então a gente está à disposição para isso, sim. Tá. E, Daniel, mesma coisa? Mesma coisa. Bom, minha rede social não é tão movimentada quanto a do Pardini e do Rodrigo. Rodrigo está me incentivando a aparecer mais e usar positivamente, mas é @rolander.daniel. Sem dúvida pode me acionar o Rodrigo, e tudo depende muito do contexto, do desafio da empresa e dos clientes, e aí nós entendemos a real necessidade dentro da nossa expertise, e aí sempre, a maioria das vezes, atuamos juntos, mas quando não é aplicado, vamos separados. Mas juntos no coração. Só lembrando, o @Rolander.daniel dele, como vocês viram aí no caractere, estão revendo, tá? É Rolander, mas é com H e com 2 L's. Isso. Tá bom? Agora, assim, assessoria. Uma empresa quer assessoria para melhorar o relacionamento interno com os funcionários ou colaboradores, como chamam hoje, né? Vocês dão esse tipo de atendimento também? A gente tem um processo de mentoria dentro da nossa empresa. Ok. E a gente dá uma mentoria de acordo com a dor que a empresa tem. Como o Daniel falou, né? A gente entende qual que é a situação da empresa e executa essas mentorias. A gente faz esse tipo de coisa também. Então as empresas que quiserem nos acionar para esse tipo de assunto que foi tratado aqui, ou algo parecido, o comportamento dos colaboradores, as relações internas que estão impactando o crescimento das empresas, a gente trata desse assunto também através de uma mentoria. A gente faz um diagnóstico junto com a empresa, senta lá com o líder, com quem está nos acionando, conversa, entende qual que é a necessidade e gera um material personalizado para essa empresa. Aí a gente vai analisar se é uma palestra, se é um workshop, se é um treinamento em company. Se faltam ferramentas de gestão, enfim. Exato, se falta ferramenta de gestão, ou se é uma mentoria que a gente vai aplicar essas ferramentas num determinado período de tempo para gerar uma transformação tangível. Né? A gente tem que enxergar que isso vai ser tangível no final, porque tem que ser bom tanto para nós quanto para o nosso cliente. Muito bom, porque um negócio só é bom quando é bom para ambas as partes, né? Senão não é um bom negócio. E como o Daniel falou aqui que o Instagram dele, o perfil não é tão movimentado quanto o do Rodrigo Caparica, eu reforço para você que eu não trago ninguém aqui pelo número de seguidores, né? Eu trago as pessoas, pelo resultado comprovado do que elas fazem, do que elas podem oferecer para você aprender e desfrutar, né? Porque eu acho assim, se você tem algo que está crescendo porque é bom, você não pode deixar de participar desse crescimento, porque é o seu crescimento pessoal. Agora, se você já tem algo que está gigante, uma pessoa tem muitos seguidores, por outro lado também você não pode ficar de fora. Então isso daí é o que importa para nós aqui, é o conteúdo. E por falar em conteúdo, agradecendo mais esse conteúdo fantástico aqui, em meu nome, do Estúdio Rocha, toda a equipe de produção. Os senhores vão levar muito obrigado. Uma xícara, uma caneca do podcast, tá? Que espetáculo, olha aí, bonitinha, né? E você que nos assiste aí também pode ganhar a sua, você sabe, né? Acompanhando durante o podcast, na legenda aí, é só participar. A cada 30 dias a gente tem um sorteio entre as pessoas que mais participam. Detalhe, você tem que estar inscrito, tem que ter ativado o sininho, senão você pode participar um caminhão que não vai concorrer, tá? E entre as pessoas que mais participam, que comentam, perguntam, compartilham, ativam o sininho, curtem principalmente, eu sorteio uma dessa com o auxílio, o apoio da Cris Arts, que faz essas canecas personalizadas, mas também faz camisetas, faz bonés. Olha, é um trabalho muito legal que eles fazem, tá legal? Tem compromisso, tem pontualidade e tem preço justo e feito com muito amor. Instagram é @CrisArts_CrisBassi, com 2 letras B e 2 S. Obrigado aí, Cristiano. Vamos para a última pergunta, então. Presta muita atenção agora. Vou rapidamente, o nosso tempo infelizmente estourou. Eu queria ouvir dos dois. Que pergunta uma pessoa deve se fazer, digamos assim, ao final de cada dia, para saber se ela cuidou bem dos seus relacionamentos? Então a gente está falando aqui de relação afetiva, social e profissional. Eu sempre uso aquela que eu mencionei no início, dadas as relações do dia, o quanto elas me recarregaram ou drenaram.
Então, assim, em cada relação, contato que eu tive naquele dia, eu saí energizado, recarregado porque eu compartilhei valor e recebi valor, ou eu saí drenado porque apenas eu entreguei e não tive um retorno. Para mim é a melhor pergunta a ser feita. Ao final do dia eu sempre eu penso algo parecido com o Daniel e acrescento o seguinte: hoje eu estou melhor que ontem ou não? Sim ou não? E aí, o que as relações contribuíram para o não ou para o sim? Né? E é isso que eu olho no final do dia. Todo final do dia eu olho assim, cara, hoje foi difícil, um dia bem difícil. Mas o que causou o dia difícil? Foi minha ação ou as relações que eu permiti que estivessem comigo? Algumas vezes são as relações e outras vezes sou eu mesmo. Mas essa análise eu faço todo final de dia para que no próximo dia eu tente e trabalhe para que seja melhor e diferente do dia anterior. Eu vou dar minha opinião também. No final do dia, sou muito religioso, sou um espiritualista. Então, no final do meu dia, eu sempre agradeço pelo que eu pude aprender, né? Pelo que eu pude ensinar. Isso aí. Né? E me desculpo pelo que eu, infelizmente, não aprendi ou deixei de ensinar. Praticamente é isso que eu faço. Né? E agora, por exemplo, eu vou me desculpar de você, porque está no final do nosso episódio de hoje, mas eu conto com você na próxima quarta-feira, 20h30 da noite, sempre com um assunto intrigante como esse. Muito obrigado, Rodrigo Caparica. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Pardini. Rolander. Isso. Eu posso errar de novo, chamar o cara de Rollerman, de instrumento musical. Parece que eu estou falando, você não se toca? Nada. Chamar o cara de instrumento musical. Obrigado, sucesso, reconhecimento para vocês, parabéns. Muito obrigado. E a gente volta então na próxima quarta com um convidado especial que vai ser você aí do outro lado e mais um que eu vou trazer aqui. Você vai gostar muito. Até lá então. Obrigado.